A curiosa e empolgante pergunta como os dinossauros se encaixam na Bíblia Sagrada é algo fascinante. As Escrituras mencionam os animais Leviatã e Behemoth no livro de Jó. E quando lemos as descrições, realmente nos fazem pensar o que eram estas coisas, estas criaturas. Será que alguns dinossauros entraram na arca de Noé? Ou eles viveram após o dilúvio? Bem, nesta reflexão, quero fazer algumas considerações para nós meditarmos e refletirmos nesta tão maravilhosa obra, espetacular e gloriosa, pois a Bíblia nos afirma que Deus criou todas as coisas, incluindo os dinossauros. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis, que significa no princípio, nos diz que todos os animais terrestres foram criados no sexto dia. Então, neste versículo bíblico, pode estar incluídos a criação dos dinossauros. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 25, nos diz assim: Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. A Bíblia Sagrada é muito clara quando nos afirma no versículo 25, dizendo que todos os animais terrestres vieram a existir e foram criados no sexto dia, incluindo então a possibilidade e a gloriosa criação desses tão fascinantes animais, os dinossauros. Você não vai, meu querido irmão, encontrar a palavra dinossauro nas Escrituras Sagradas, como outros animais terrestres que não são mencionados na Bíblia. Porém, não exclui a possibilidade de Deus ter criado os dinossauros. Todavia, porém, para muitos é algo impossível ou um tabu, ou seja, um assunto proibido e sem nenhuma relevância para muitos cristãos. Na carta aos Colossenses, nos afirma que todas as coisas foram criadas por Ele, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o Verbo vivo de Deus. Por intermédio da palavra de Deus, veio à existência o universo e todas as coisas que nele há, incluindo os fascinantes dinossauros, como nos diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que nos diz assim: porquanto nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluias! A Bíblia nos fala sobre um mundo que originalmente foi perfeitamente criado. Todos os seres viventes viviam em harmonia e comunhão entre eles. A descrição da nova terra, como nos afirma a palavra de Deus, onde o leão se deitará com o cordeiro e uma criança irá conduzi-los, como nos mostra
no livro de Isaías, capítulo 11, do versículo 6 ao 9, que nos diz assim: o lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Acreditamos que foi assim, desta maneira, que Deus, nosso Senhor, criou este maravilhoso paraíso, antes do pecado assolar todo o universo e a sua criação. Uma coisa temos certeza, que certamente após a queda de Adão e Eva, nosso planeta mudou drasticamente. Da perfeição e harmonia de toda a criação, após a queda e a desobediência e o pecado, veio o juízo divino e a maldição e a condenação e, por fim, a morte. O cristianismo, ao contrário de outras religiões, é que temos uma resposta clara sobre a origem do mal, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico e universal. No livro de Gênesis, nos afirma que com a queda do homem, quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, nesse ato de rebeldia, Deus amaldiçoou toda a criação, e aquilo que era perfeito e belo no jardim do Éden, agora entra em cena o predador e a presa, ou seja, a caça e o caçador, a fim de sustentar a vida na terra e não mais uma convivência harmoniosa de toda a criação. Neste ponto de vista, não tenhamos os dinossauros como criaturas assustadoras e ferozes, devorando outras criaturas de Deus antes da queda do homem, como a visão popular que nos mostra e nos apresenta e ilustra-nos animais terríveis, ferozes e predadores, apavorantes e assustadores. Mas porque Deus destruiria o mundo que o próprio Criador disse em Gênesis capítulo 1, versículo 25, e observou Deus que tudo isso era bom. A resposta está na própria Escritura Sagrada, na Bíblia, em Gênesis, onde Deus fala para Noé o porquê ele destruiria toda a vida na terra por intermédio de um dilúvio. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12, que nos diz assim: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que
ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. A terra e a humanidade estava então corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência e maldade e perversidade. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Haveria duas razões para a destruição por um dilúvio. Uma das razões é que a terra estava repleta de violência. E a segunda razão para a destruição em massa, a terra, toda a carne, havia corrompido-se o seu caminho. O significado da corrupção da carne é que os animais e o ser humano sobre a terra, o homem, haviam mudado desde que Deus os havia criado. O efeito dessa corrupção e da tão grande violência e perversidade que Deus mandaria então o juízo divino à sua criação perversa. Provavelmente, se Deus não fizesse isso, a terra, os animais e o ser humano sobre a terra teriam se destruído entre si. Mas Deus, o Criador, por intermédio da vida de Noé, preservaria então sua criação. Assim, também em Cristo Jesus, Ele preservará a sua igreja eternamente, junto com o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a segunda parte deste tão glorioso estudo, a Bíblia e os dinossauros. Será que eles existiram? E outros estudos bíblicos para a edificação e a santificação e a salvação. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pense nisso, irmão. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.